Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo e conversando com o ministro Sérgio Alves sobre a importância e a responsabilidade de cada um de nós estarmos também fazendo a nossa parte, cumprindo com os preceitos de Deus, para que evitemos tantos desfechos trágicos em nossa sociedade, que muitas vezes estão perto de nós, outras vezes podem ser diretamente conosco, né? E que é impossível, pastor, ficar alheio a tudo o que está acontecendo, porque, como o senhor disse, são tantas coisas e tão frequentes, cada vez mais o mundo está minado, né, de coisas ruins e, né, eu gostaria que o senhor continuasse falando aí, então, a partir, né, de todas as regrinhas básicas aí que englobam todo um comportamento humano que Deus nos ditou através, né, de Moisés, para que a gente vá bem na nossa vida e a nossa família, enfim, as próximas gerações, inclusive. Exato. Mas assim, eu creio que isso vai ser mudado, vai. Então, isso cria uma esperança no nosso coração. Não pelo homem. O homem não tem mais condições de fazer nada mais, porque quem estragou tudo esse mundo foi o homem. Mas as pessoas ainda esperam soluções em homens, a partir de homens, que homens, pessoas, seres humanos resolvam essas coisas, mas eu acho muito difícil, pastor, que se não vier alguma coisa de Deus mudando na vida das pessoas e na realidade pessoal, individual, né, de cada um, dificilmente vai mudar. Eu não acredito que o homem resolva mais os problemas, porque o homem foi o que criou os problemas. Sempre que o homem tenta resolver um problema, ele cria outro, né? Isso já está provado pela história. Até todas as coisas que a ciência descobre para fazer, muitas são positivas, ajuda bastante, ameniza muito os dramas da vida humana, mas ela acaba criando os efeitos colaterais. É verdade, porque as coisas surgem, por exemplo, a energia nuclear, né? Ela foi descoberta e criada por uma finalidade boa e, no entanto, né, foi usada para destruir tantas vidas e hoje ainda é usado como ameaça, né? Exatamente, assim como também esses anestésicos que foram descobertos que hoje estão usando para matar pessoas. Era para anestesiar pessoas para os processos cirúrgicos, né, que é a cocaína, né? Ela foi descoberta para produzir anestésicos. E hoje o homem está cheirando, o homem está se drogando, saindo da realidade para fazer a sua própria autodestruição. Tudo isso porque o próprio homem tem muitos interesses secundários e egoísticos, né? Então, mesmo que um queira fazer algo bom, aí tem mais vários outros ao redor que têm interesses e que não concordam. Então, não há uma unanimidade, porque muitas coisas ruins estão dentro do coração do homem, não é? Como diz a Bíblia, não é? O coração do homem é desesperadamente corrupto. Exatamente. Então, veja bem, não adianta tratar as consequências do egoísmo. Nós temos que tratar a raiz do egoísmo. E isso o homem não consegue fazer. Então, não existe sistema político, doutrina partidária, sistemas econômicos inteligentes que vão salvar a humanidade. Isso não existe mais saída. É bom assim que o telespectador abra o seu coração e veja a realidade de que nós não podemos mais colocar nossa esperança em pessoas e coisas, porque isso não vem, a solução não virá de coisas naturais e nem de pessoas, de homens. Mas Deus tem um projeto, uma proposta para resolver esse problema já daqui a pouco, que é na segunda vinda de Jesus. Nesse dá para confiar, nesse eu acredito. Nesse eu não sei exatamente dizer as estratégias, a maneira de fazer as coisas que ele vai fazer, porque nós não temos só um problema da corrupção do coração humano. Nosso problema hoje é a natureza também, que a água doce daqui a pouco termina. Então o sol está queimando muito mais do que antes. Enfim,
O homem, através da sua liberação egoística, acabou danificando muita coisa para conseguir aquilo que ele deseja, né? Então, na verdade, assim, eu quero assim dizer que nós não temos só um problema de corrupção humana hoje, então nós temos um problema de correção do planeta e do universo. Toda a natureza, não é, foi corrompida juntamente com o homem, não é? Exatamente. Então, assim, o que precisa ser feito agora, neste momento, para amenizar as questões que nós estamos experienciando, que são doloridas? E eu disse assim, que Deus, quando criou o homem, não deixou o homem sem apoio, sem sustento, sem provisão. Ele deu a sua palavra. Lá no Monte Sinai, Deus deu a sua palavra. Quando Jesus veio, deu o Novo Testamento. Quando Jesus ressurgiu dos mortos, o Espírito complementou o Novo Testamento e consumou a liberação profética do Novo Testamento. Então, nós temos uma palavra a qual nós somos responsáveis de difundir essa palavra na comunidade onde nós vivemos. O próprio Jesus, num versículo bíblico, ele falou e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que eles não se corrompam e não produzam corrupção. Para quem não crê, pastor, né, essas coisas não são história da carochinha, como se diz, né? São muito reais. Porque esses dias eu abri a Bíblia e numa parte onde falava da ressurreição, né, de Jesus, e mostrava um mapa de todos os lugares onde Jesus foi visto depois da sua morte, né? Depois de ressuscitado. Houve testemunhas, né? Centenas de pessoas que viram ele simultaneamente em várias partes, né? Da Judéia, da Galileia, enfim, né? Teve um lugar lá onde ele foi visto simultaneamente por 500 pessoas, não é? Então, realmente não foi uma histeria coletiva, não é uma visão coletiva, né? As pessoas tocaram Jesus, né, depois da sua ressurreição. E foi o único homem com provas concretas e, né, houve testemunhas, né, de que ressuscitou. Então, por isso nós podemos crer, sim, né, ser ele verdadeiramente o Filho de Deus, e em todas essas palavras, né, que estão escritas de milhares de anos atrás, né, como o senhor disse lá no Velho Testamento, nos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, né, já prevendo a vinda do Filho de Deus, a sua morte, a sua ressurreição, como um plano de Deus para que o homem pudesse voltar a ter a paz plena, a perfeição plena, a felicidade, enfim, a comunhão plena, né, naquilo que nós chamamos de paraíso, que as pessoas não conseguem nem imaginar o que seja de tão maravilhoso, né, que como diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos nunca ouviram, né, as coisas maravilhosas que Deus tem preparado para o homem que é restaurado, digamos assim, né, o novo homem. Exatamente. Então, nós precisamos dessa realidade. Agora, tudo decorre da nossa fraqueza como cristão de difundir a verdade. Tudo decorre disso. Porque nós temos que falar muito na comunidade para as pessoas receberem a verdade. Recebendo a verdade, elas podem andar na realidade. Porque só a verdade produz a realidade. Então nós, como evangelistas nas últimas gerações, nós fracassamos. Hoje nós passamos assim, temos 50 fatos num dia, nos relacionamos com 40, 50, 100 pessoas num dia, a gente não fala uma vez de Deus para essas pessoas. Nós pecamos, erramos, né, por omissão. Exato. Vai para a rede social, para as redes sociais, não fala uma vez de Deus. Então, quando é que nós vamos falar de Deus? Né? E se a gente fala demais de Deus, nós somos taxados por fanáticos e excluídos da sociedade.
Então a situação agora ficou bem mais difícil do que antes para fazer, né? Bem mais complicado, mas a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade, sim, né, de fazer a diferença. E depois dos nossos comerciais, né, eu também quero fazer um comentário assim, mostrando, pastor, que eu tive uma experiência recente dentro disso, que me mostrou que nós podemos sim mudar muitas vezes, numa simples palavra, o curso de uma vida. Porque não é nós que fazemos, é Deus que faz, mas nós precisamos, né, falar. Né? Porque Deus é Espírito e para que Ele se manifeste, Ele precisa da nossa boca, não é? Precisa dos nossos ouvidos, precisa das nossas mãos para poder estar sendo visto e ouvido, digamos, através daquilo que nós fazemos, que é o que as pessoas veem com os nossos olhos naturais, não é? Então, nós já voltamos com você. Não podemos mais colocar nossa esperança em pessoas e coisas. A solução não virá de coisas naturais e nem de pessoas, de homens. Verbo.